Muito bem, a nossa reflexão hoje está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 17. O texto diz que, embora sejamos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Observe que, quando analisamos a história, nós percebemos que na Idade Antiga e Média, ou seja, até o ano 1500, a diversidade, a diferença era combatida. Havia necessidade de uma uniformidade religiosa, política, cultural e filosófica para a boa ordem. Esse era o pensamento. Já quando entramos na modernidade, a partir do século XVI, as pessoas passam a acreditar que era possível uma sociedade igualitária, fraterna e livre, como era a ideia da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e liberdade. Só que isso se revelou impossível com o passar dos anos, e no século XX esse sonho sofreu o golpe fatal com as duas grandes guerras mundiais, sendo que nessa última morreram mais ou menos 20 milhões de russos, 4 milhões e 200 mil de alemães, 6 milhões de judeus e muitos milhares e milhões na Europa, sendo que totalizou mais ou menos em torno de 60 milhões de pessoas. É muita gente. Atualmente, nesse período da história que chamamos de pós-modernidade, a sociedade se diz plural, se diz multicultural, todos podem pensar, sentir, falar e fazer o que bem entender, desde que não causem prejuízos ao outro. É mais uma tentativa do homem acertar. Sabemos que é mais um sonho condenado ao fracasso, infelizmente. Diferentemente, a Bíblia ensina a diversidade para produzir a unidade, os diferentes produzindo uma igualdade. Com isso é possível pensar numa sociedade justa, igualitária e fraterna. Ora, mas se o mundo não conseguiu isso, por que nós podemos pensar assim? Nós temos que pensar que existe uma proposta de Deus nesse sentido. Mas que proposta é essa? Nós podemos dizer que essa proposta era dividida em três etapas. A primeira dela é que haja um só pão. O texto nos diz que haja um só pão, existe um só pão. Embora sejamos muitos, existe apenas um pão. Então existe algo único que nos une, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um projeto, é uma pessoa. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vislumbra isso exatamente na carta aos Efésios, quando ele aponta a pessoa de Jesus. Isso está em Efésios 2, verso 14, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Observe então que é a pessoa de Cristo que faz isso. Não é uma proposta, não é apenas uma filosofia, não é uma ideia, é uma atitude pessoal. Ele fez isso no seu próprio corpo, na sua própria pessoa. É a pessoa de Cristo que é suficiente para essa comunhão. E o texto do versículo 15 diz exatamente isso. Diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um só homem, fazendo a paz. Ou seja, Jesus ele se propõe a ser este pão. O pão, ele é essa pessoa que proporciona que os diferentes se tornem um. Se rejeitamos essa comunhão, nós estamos rejeitando mais do que a proposta de Jesus. Nós estamos rejeitando uma pessoa, porque esta proposta ela é baseada numa pessoa, não numa ideia, não numa filosofia. Então, para que nós tenhamos essa comunhão, essa unidade, mesmo sendo tão diferentes, tão diversos, a primeira coisa que é preciso entender é que há um só pão. O pão que partimos é o mesmo sempre, é o pão que desceu do céu. Mais uma vez, agora o apóstolo João, no capítulo 6, no versículo 35, ele nos informa que este pão que desceu do céu, isso está em João 6,35, ele diz assim: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então esta é a ideia. Então esse pão que simboliza o corpo de Cristo é exatamente esta proposta de Deus. E é uma proposta pessoal, baseada na pessoa de Jesus. É preciso que a gente entenda que há um só pão, há um só mediador, há um só Cristo, há uma só pessoa que torna possível essa comunhão. A segunda proposta, ou a segunda parte da proposta, é que haja um só corpo. O texto nos fala, mais uma vez, voltando ao texto de 1 Coríntios 10, 17, diz que somos unicamente um pão e um só corpo. Muito bem, nós não pertencemos a uma das igrejas de Jesus, mas da única igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja que sofria muito com divisões, com contendas,
tinham muita dificuldade em aceitar essa questão do diferente. Em 1 Coríntios 12, verso 20, ele diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer: a mão não preciso de ti, nem ainda a cabeça, os pés não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, a esses revestimos de especial honra. Mas aos nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem todos os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. É exatamente isso. Nós precisamos entender que a igreja é cheia de diversidades, mas ela forma uma unidade. São muitos os membros, mas existe um só corpo. Essa é a ideia. O corpo só é sadio se todos os membros trabalharem uns pelos outros. Observe que nessa mesma carta, no versículo 25, ele diz: para que não haja divisão, mas que todos trabalhem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, com ele todos se regozijam. Então, quando eu não coopero com o corpo, eu fragilizo aquele corpo. Quando eu não contribuo com a minha parcela, quando eu não reconheço que há um só corpo, quando eu não percebo que eu sou um membro desse corpo, eu estou fragilizando esse corpo. Por isso que muitas vezes, embora como cristãos, nós não andamos juntos, nós não caminhamos juntos, nós não mantemos a comunhão, nós não conservamos a unidade. Por quê? Porque eu não entendo que há um só pão, que há um só corpo e, por fim, que há uma só mesa. Observe mais uma vez que o texto diz assim: embora sejamos muito, somos um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Participamos do único pão. Isso quer dizer que eu preciso estar disposto a sentar na mesa com um irmão diferente. O partir do pão não é na minha casa, não é no meu endereço, é na igreja. Então, quando eu preciso sentar à mesa com o irmão na igreja, é esse partir de pão, é essa mesa posta. E a ceia do Senhor é uma visibilização dessa comunhão. E ela só se efetiva quando eu reúno no mesmo espaço e no mesmo tempo com meu irmão. Ou seja, a ceia do Senhor é algo para ser feito no mesmo espaço geográfico, no mesmo tempo. O apóstolo Paulo, ele questiona a igreja de Corinto porque eles se reuniam e cada um tomava a sua ceia separadamente, um antes do outro, de tal maneira que um tomava muito, outro tomava pouco. Havia aquele que se embriagava com vinho, aqueles que nem provavam. Então é preciso entender que essa mesa posta é o lugar mais importante da casa, é a mesa da comunhão. É o momento em que eu me assento perante Deus na presença do meu irmão. Eu quero dizer que nós precisamos fazer o seguinte: pôr a mesa para celebrarmos essa comunhão, encurtar as distâncias, tirar as barreiras, proporcionar a aproximação do meu irmão, criar meios para que eu me aproxime dele, para que eu esteja assentado a uma só mesa. Então, essa proposta é tríplice. Ela é exatamente isso. Eu preciso entender que há um só pão, que há um só corpo e que há uma só mesa. Quando eu entendo isso, eu estou pronto para desfrutar das mais maravilhosas, das mais ricas bênçãos que a comunhão proporciona. Que Deus nos abençoe nessa proposta de comunhão, que você seja capaz, e juntamente comigo, de colocá-la em prática.